Federal anunciou que pretende ampliar o uso do atestado médico online para o oferecimento de benefícios do INSS. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, já está em vigor essa medida? Como é que vai funcionar? Explica aí pra gente. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Ainda não, viu, Renata? A previsão aí do governo federal é fazer essa ampliação no segundo semestre ainda de 2024, né? Ampliação para quem está em busca do benefício de prestação continuada, né? O BPC, para aquelas pessoas com deficiência. Essa alternativa, né, já está em vigor, por exemplo, para aqueles que estão em busca do benefício por incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, mas agora o governo quer ampliar também para o BPC, né? A gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto agora com o doutor Felipe Sampaio, advogado previdenciário, está aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Essa ampliação vai ajudar a diminuir as filas que nós temos atualmente no INSS? Bom dia, Patriota, bom dia aos que nos assistem. De fato, essa é a ideia, né? Buscar diminuir esse gargalo que existe na Previdência Social hoje, que é exatamente as perícias médicas. Já funciona hoje, como você bem disse, em relação ao antigo auxílio-doença, né? O benefício por incapacidade temporária, e tem funcionado de forma até satisfatória. No caso do auxílio-doença, é preciso que essa incapacidade seja no máximo de 180 dias, o atestado seja até 6 meses, para que possa ser feito, como a gente chama de perícia remota, perícia documental, né, o ateste MED. Então isso é digitalizado, enviado via aplicativo do INSS, e o médico analisa de lá sem a necessidade do segurado ir presencialmente para a perícia médica. Então isso diminui muito, né, a carga de trabalho, né, e os agendamentos de perícia presencial, consequentemente diminui esse gargalo. E a intenção do governo agora, como você disse, é ampliar para o BPC, né, o conhecido LOAS, que também poderá ser feito de forma remota, ou seja, meramente análise documental, através dos atestados, que aí a gente orienta quando tiver, logicamente, implantado, que seja sempre legível, né, com o CID da enfermidade, né, com o carimbo do médico, o CRM também do profissional, para que seja validado, evitando assim fraudes. Ô, doutor, hoje como é o procedimento para a concessão do BPC? Somente a perícia, né, pode ser feita de forma presencial atualmente? Atualmente só de forma presencial, né? Então o indivíduo faz o agendamento, ele faz o protocolo do requerimento através do aplicativo ou do 135, é marcada uma avaliação social, ou seja, o assistente social vai avaliar essa questão da renda, né, da renda per capita, e como é que vive a família do ponto de vista financeiro, que é um dos requisitos do BPC, e também marcada uma perícia médica presencial, onde o médico, o perito do INSS vai avaliar especialmente se há realmente a incapacidade e se essa incapacidade é de longo prazo. Ou seja, longo prazo, para o entendimento da lei, é aquela em que há uma necessidade de afastamento de pelo menos 2 anos. Então, esse é um dos requisitos do BPC. Então, atualmente, até que o governo regulamente esse tipo de perícia remota, né, de análise documental, é preciso sim fazer presencialmente, ir ao INSS para o exame pericial. É uma medida que tende a reduzir etapas também, né, doutor? Porque, por exemplo, a família que tem uma criança com deficiência precisa fazer o deslocamento todo, isso vai evitar alguns transtornos também. Exato, há uma certa inconveniência, né? Não só para a criança, mas o adulto que tem dificuldade de locomoção será realmente um ganho muito grande, porque evita, como você disse, o deslocamento. Muitas vezes as pessoas são de zona rural, né, dificuldade de transporte, para poder também passar o dia todo esperando, né, para ser atendido por uma perícia médica. Isso vai ser um ganho realmente muito interessante. Lembrando que, como eu disse há pouco, além do requisito, né, da doença em si que incapacita, existe o requisito da renda. E aí seguramente o governo vai poder ter subsídios para analisar essa questão da renda também de forma remota, através, por exemplo, do cadastro único, né, que é feito nas prefeituras, enfim, para que, conhecido como cadastro da Bolsa Família, ali está todas as pessoas, né, que residem naquela casa, né, a renda de cada um, e isso pode ser avaliado também através desses dados do governo. Quais outros pontos, doutor, o governo pode ali avaliar
ter como base para saber se aquele atestado, né, futuramente é falso ou verdadeiro, porque, consequentemente, podem surgir fraudes e golpes, né? É importante, primeiro, que não haja rasura, né? Então, o atestado ele tem que ser realmente trazendo uma autenticidade. O médico que assina se é conveniado à rede SUS, né, identificado no atestado. Enfim, o histórico, né, de receitas ou histórico de visitas daquele indivíduo, daquele requerente na rede SUS, né, com aquele CID já de forma corriqueira. Então, são pontos que é possível, na base de dados do governo, fazer uma avaliação se aquele atestado realmente ele é verdadeiro, é fraudulento ou falso. Previsão é de que tudo isso, né, entre em vigor já no segundo semestre. Essa é a ideia, o Ministério da Previdência já está autorizado a fazer, mas precisa criar toda a estrutura para que isso funcione bem. Então, a expectativa é que, a partir do segundo semestre, esse sistema de perícia remota, de análise documental, que já funciona com auxílio-doença, então não vai ter grandes transtornos, seja adaptado para o BPC. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor Felipe Sampaio, advogado previdenciário. Então, Renata, vamos seguir acompanhando, né, a previsão para o segundo semestre. Claro, nós vamos seguir acompanhando para ver se de fato, né, é uma medida importante, né, e se de fato vai realmente funcionar. Eu volto com você. Obrigada, patriota. Um abraço para o doutor Felipe Sampaio também.